Não digo noite negra, apesar de poder dizê-lo, porque o Rui Costa também fala numa página negra para o futebol, mas eu não falo em noite negra porque pode estar à escuta ao Zé Carioca e isto pode dar outra vez bujarda, portanto é melhor não aplicar esse termo, embora nos jornais quase todos, desde que isto aconteceu no Jamor até ao dia de hoje, é precisamente uma das coisas mais utilizadas por quase todos os comentadores, e não digo comentadores, mas quase todos os jornais também, falam todos eles em página negra, em nódoa negra no futebol português. Não é só no futebol português, em tudo. Eu creio que isto de facto foi o normal que acontece, infelizmente, não só no futebol, mas em todo o que é a nossa sociedade. Normalmente a culpa morre solteira. Nem a culpa não é de ninguém. Há sempre o empurrar da culpa para o vizinho do lado. Ou porque foi o Zé Cruz que deixou cair o copo, ou foste tu que não serviste bem a garrafa, ou foi o Diogo que estava a olhar e abanou a mesa. A culpa nunca é de ninguém. Não é de quem entorna a água, não é de todos os outros que aqui estão. E, de facto, foi isso que aconteceu. A culpa não é do Belenenses, porque o Belenenses sabia perfeitamente que tinha, dizem eles, que tinha e sabia aquilo que estava a acontecer aos atletas. Segundo aquilo que se diz, foi-lhe proposto o adiamento do jogo ainda antes de ele ter começado e não, senhor, não queriam, ou não o quiseram, pelo menos é isso que está. E é preciso que as pessoas se entendam e que de uma vez por todas digam a verdade se efetivamente aconteceu ou não aconteceu. O próprio Bessade, não chamo Belenenses, a própria Bessade quer meter a Liga o delegado da Liga em tribunal porque diz que ele mentiu, que falsificou o relatório. Isso é grave. Aquilo que essa afirmação é extremamente grave para com um delegado da Liga, e é necessário também que seja aferido se efetivamente houve ou não houve falsificação. Se não houve, é preciso tomar as medidas necessárias para pelo menos pôr isto em seu sítio, porque é uma acusação gravíssima. Tentaram depois o adiamento do jogo em cima da hora, mas há aqui uma palavra, ou há aqui uma expressão que me deixa engulhos a mim, que é o pedido formal. O que é isso? Pedido formal. Não foi feito o pedido formal. A Liga diz que o Belenenses não fez um pedido formal para não haver jogo. Devia ter feito. O Benfica também diz que não foi feito um pedido formal ao Benfica para que o Benfica adiasse o próprio jogo ou pensasse em adiar o jogo. Disse mais tarde que era muito em cima da hora e que já estavam os jogadores equipados e que não podiam. Depois, também não houve pedido formal ou informal, ou fosse o que fosse, por parte da Direção-Geral de Saúde. Há coisas que eu não entendo. Quer dizer, era ou não era um problema de saúde pública? Quando eu leio, conforme li hoje, a doutora Graça Freitas a dizer que é um assunto desportivo e que recusa responsabilidades, eu começo a achar que estou num país errado. Porque isto, à saúde cabe detectar e isolar casos e contactos, mas isto não é um caso desses. Não é igual. Não há, efetivamente, conforme estamos a ver, que este caso, já hoje vimos nas notícias, que redunda em 100 pessoas afetadas diretamente com isto porque estão em isolamento. Então há ou não há? Os contactos que houve ou que depois, quando eles andaram... ainda há uma coisa ainda mais grave. Há um jogador do Belenenses, Samu, que pelo menos é dito e ainda não vi desmentido por ninguém, que antes do jogo tinha dado um teste negativo, portanto não podia jogar. Seria o jogo da sua estreia depois da lesão. Positivo. Deu um teste positivo, por isso é que não podia jogar. Depois, exatamente, não podia jogar. Desculpa, enganei-me nisso. Depois foi contactado no intervalo a dizer que, afinal de contas, que o teste que tinha dado positivo, que era negativo, que eles que se tinham enganado e que já podia jogar. Mas estamos aonde? E depois relembrar uma coisa que é muito importante. A Direção-Geral de Saúde não tem nada a ver com isto. Tem. Se não tivesse, porque é que o ano passado, no jogo entre o Farense e o Desportivo de Chaves, ainda já com os jogadores dentro de campo, foi dada a ordem para suspender, precisamente porque o delegado de saúde do Alto Tâmega resolveu dizer que havia novidades em relação aos contágios e aos resultados, positivos ou negativos, seja o que for, que obrigavam a que o jogo não se realizasse. E agora aqui? Não há necessidade disso. A Direção-Geral de Saúde não tem que tomar uma atitude em relação a isso. Toda a gente ali já a água do capote. Isso é que não pode ser. A própria Liga, que tem obrigação, obrigatoriamente também, embora aqui eu também a isento um pouco, porque a Liga
A Liga é a Liga. A Liga tem uma direção, tem um presidente e tem uma direção eleita. Mas a verdade também é que todos estes regulamentos onde a Liga se estriba, se escuda, são autorregulados. Ou seja, são os próprios clubes que votam neles, são os próprios clubes que se autorregulam e que fazem os regulamentos para depois cair em cima deles. Agora, depois disto acontecer, lá vamos nós com o ai Jesus, trancas à porta. É que é? Não é? Ai Jesus, trancas à porta. Não é. Esse é que é o grande problema no meio disto tudo. Foi o problema com o incêndio lá infelizmente. São os problemas também que gravitam à volta destes assuntos todos, não só do futebol, mas tudo o resto que diz no país, e que só depois é que as pessoas vão pensar o que é que vão fazer. Também já há um estudo, precisamente, ou já há designado se quiseres, um comitê que há de regular daqui para diante todas estas questões. A Liga pede maior intervenção nisto. Agora o que eu espero, e isso é que é grave também, é que daqui para diante as decisões que venham a ser tomadas em relação a um caso destes, em que o Benfica quis, mas não quis e não tem nada a ver com isto. O Belenenses quis, não quis e depois voltou a querer. Agora já mete em tribunal. Agora quer que o resultado não seja homologado e que haja repetição do jogo. Andamos nestas papineiras durante este tempo todo. Só espero que a decisão que venha a ser tomada para que isto faça jurisprudência daqui para diante, que não seja mais um atentado à verdade desportiva e ao futebol. Esse é que é o problema. Porque atentado à verdade desportiva já foi. Com o 7-0, não é? Em meia parte, com aquilo que aconteceu, já é um atentado à verdade desportiva. E esse espero que daqui para diante, que as medidas a tomar, primeiro que apaguem toda esta vergonha que esteve para trás, mas que as decisões a tomar que também abranjam esta. Porque não tem jeito nenhum agora mudar a meio do jogo o paradigma das regras, mudar as regras do jogo daqui para diante e de Jamor em diante, ou seja, depois de Jamor, há uma legislação. À Jota, antes de Jamor, há uma outra legislação que foi esta que terminou numa vergonha. A pergunta é só, se isto continuar assim e se isto não for retificado, o que é que acontece? Vamos supor que chegamos ao fim e que há necessidade de gol average para decidir o campeão. Como é que isto fica? Uma vergonha autêntica. Portanto, é isso que eu digo. Isto foi uma vergonha, continuará a ser uma vergonha e enquanto se continuar a brincar ao futebol, e esse é que é o grande problema também, porque tudo isto passa lá para fora. A Liga quer depois vender que produto? Um produto que está contaminado? E que foi contaminado com o quê? Com tudo aquilo que se falou e a tudo que se riu lá fora com este episódio. Mas se lhe quiser juntar um que já vem aí a seguir também, que é o do alijar responsabilidades do caso Marega, quando foi visto, ainda hoje a FIFPro manda precisamente um estudo sobre isso, são dois casos evidentes. Quer dizer, são dois casos evidentes. Isto não pode acontecer no futebol português. Senão depois vais vender o quê? Centralização de direitos esportivos e vais vender o quê? Gato por lebre?